Eu não entrei naquele ginásio em busca de músculos. Entrei tentando recuperar algo que tinha perdido fazia anos: confiança. Mas o que encontrei ali foi muito mais perigoso. Desde a primeira sessão com Rafael, o treinador mais respeitado da academia, percebi que o verdadeiro peso que eu teria de carregar não estava nas barras de ferro, mas dentro de mim. Rafael era conhecido por transformar qualquer iniciante em atleta em poucas semanas. Todos falavam da disciplina dele, do profissionalismo, da lista de espera enorme. Eu só consegui vaga porque minha empresa pagava um programa de bem-estar para executivos. No começo, pensei que seria apenas suor, séries de exercícios e planilhas de treino. Mas cada correção de postura, cada palavra de incentivo, soava mais íntima do que deveria. As regras da academia eram claras: nada de envolvimento entre treinadores e clientes. E mesmo sem ninguém me dizer, eu sabia que existiam olhares prontos para julgar qualquer gesto fora do padrão. Mesmo assim, eu sentia a tensão crescer a cada encontro. A forma como ele segurava meu braço para ajustar o movimento, a proximidade quando me ajudava a levantar um peso, tudo parecia ultrapassar a linha invisível que fingíamos não ver. Com 3 semanas de treino, meu corpo já reagia. Mas o que mais me surpreendia era a mudança por dentro. Eu caminhava diferente no trabalho, falava com mais firmeza, acreditava que podia enfrentar pressões sem me esconder atrás de números e relatórios. E, ao mesmo tempo, a ansiedade aumentava. O que eu sentia por Rafael não era mais simples admiração. Um dia, depois de um circuito intenso, ele pediu: "Confie em mim." Era apenas um exercício de estabilidade, mas a frase ecoou de outra forma. Eu confiava, mas tinha medo do que essa confiança poderia abrir. As coisas começaram a desmoronar na sexta semana. Eu estava no vestiário quando ouvi dois colegas de empresa rindo. Parece que o protegido do Rafael ganhou mais atenção do que deveria. O riso deles me cortou mais do que qualquer treino. Entendi na hora que boatos já circulavam. E pior, alguém de dentro tinha levado isso para fora. Na semana seguinte, a tensão se materializou. Durante uma reunião rápida com o gerente da academia, vi Rafael sendo chamado de lado. O tom sério, os olhares atravessados dos outros treinadores, estava claro. Alguém denunciou a proximidade dele comigo. Saí do treino fingindo normalidade, mas por dentro ardia. Eu não tinha feito nada de errado, mas estava sendo marcado como culpado. No mesmo dia, à noite, vi algo que me destruiu ainda mais. Fui encontrar um colega em um café e, ao entrar, meus olhos caíram sobre Rafael sentado com outro funcionário da empresa. A cena parecia inocente, mas o toque no ombro, o riso cúmplice, a forma como o colega se inclinava demais sobre ele, tudo gritava traição. Não porque Rafael me devia algo oficial, mas porque eu acreditava que aquela conexão era só nossa. Voltei para casa com a sensação de que estava sozinho na luta. Não era apenas o peso das fofocas, era perceber que Rafael não me defenderia. Ele, que sempre falava de confiança, escolhia o silêncio quando mais importava. Na manhã seguinte, meu telefone vibrou. Uma mensagem curta: "Precisamos conversar. Hoje, 20 horas. Murphys, perto da estação." R. Meu coração disparou. Não sabia se ia ouvir uma explicação ou uma despedida. Só tinha certeza de uma coisa: a história que começou no ginásio estava prestes a mudar completamente. Murphys estava cheio naquela noite, mas a única coisa que eu via era Rafael sentado em uma mesa no fundo. Quando me aproximei, ele se levantou, nervoso, e fez sinal para que eu me sentasse. Não havia mais o treinador confiante da academia. Diante de mim estava um homem dividido entre o que queria e o que temia perder. "Obrigado por vir, Miguel. Você disse que precisava conversar. Então fale." Ele respirou fundo antes de começar. "Estão falando de nós. Alguém espalhou que temos algo além do treino. O gerente me chamou, pediu explicações. Eu neguei. Disse que era só profissional." As palavras bateram como socos. Eu me mantive firme, mas por dentro ardia. Só profissional? Depois de tudo o que aconteceu entre nós? Depois de cada olhar, cada gesto? Rafael desviou os olhos. Eu não podia admitir nada. Se confessasse, perdia o emprego.
Então preferiu me deixar parecer um idiota no meio das fofocas? Minha voz subiu, mas eu não ligava para quem escutava. Você me usou como treino extra e agora finge que nunca aconteceu nada? Ele tentou se explicar. Não é isso. Eu. Miguel, eu sinto algo por você, mas não sei lidar com a pressão. Já me acusaram antes. Eu escondi. Fingi ser apenas o treinador perfeito. E o que vi no café ontem? Com o funcionário da minha empresa? O silêncio dele confirmou o que eu já temia. Rafael tinha procurado em outro alguém a coragem que não tinha comigo. Foi um erro, murmurou. Eu estava confuso. Confuso? Você me falava de confiança, de acreditar no processo, e no fim era só discurso. O ar entre nós ficou pesado. Eu me levantei, pronto para ir embora, mas Rafael segurou meu braço. Espera, eu não quero perder você. Eu só não sei como enfrentar tudo de uma vez. Olhei para ele e percebi. Não era apenas medo do julgamento dos outros, era medo de si mesmo. Rafael passara a vida inteira construindo uma imagem que não suportava rachaduras. Eu era a rachadura. Então enfrente, Rafael, porque eu já estou enfrentando sozinho. Saí antes que ele pudesse responder. Caminhei pela rua sentindo as mensagens chegarem uma atrás da outra. Desculpa, eu preciso de tempo. Não é o que pareceu. Nenhuma mudava o fato de que ele tinha escolhido o silêncio quando deveria ter me defendido. Nos dias seguintes, os comentários no trabalho aumentaram. Chamadas de protegido do treinador se espalhavam em corredores. Alguns riam, outros cochichavam. Eu tentei ignorar, mas sabia que Rafael continuava em silêncio, sem desmentir nem assumir nada. A 7ª semana de treinos começou, e contra todas as expectativas, eu apareci na academia. Queria encarar de frente. Rafael tentou sorrir, mas a distância era visível. Os outros treinadores observavam, os clientes cochichavam. A cada exercício, a cada instrução, sentia o peso do olhar coletivo. No meio da sessão, parei e disse: Eu não consigo continuar assim. Miguel, por favor, não desiste. Não é do treino que eu quero desistir. É de ser a sombra que você esconde para manter sua reputação. Rafael ficou mudo. Pela primeira vez, ele não tinha resposta pronta. Naquela noite, em casa, percebi algo. A verdadeira transformação não estava no corpo que mudava no espelho, mas na força que eu descobria ao dizer não. Não a ele, mas ao papel de alguém que se esconde para caber no medo dos outros. Peguei o celular e escrevi uma última mensagem. Rafael, eu não sou segredo de ninguém. Se um dia você tiver coragem de viver a verdade, talvez a gente se encontre de novo. Até lá, eu sigo o meu caminho. Enviei e desliguei o aparelho. Pela primeira vez, dormi em paz. Depois da mensagem que enviei para Rafael, achei que o silêncio seria imediato. Mas, no dia seguinte, meu telefone vibrava sem parar. Ligações, áudios, tentativas desesperadas. Eu não atendi. Não porque quisesse puni-lo, mas porque finalmente tinha entendido que a decisão dele não podia mais controlar a minha vida. No trabalho, os rumores não diminuíram. Alguns colegas já tratavam minha presença como piada interna. Comentários sussurrados quando eu entrava na sala, risadas abafadas quando meu nome era citado em reuniões. Não havia agressão direta, mas a constante insinuação corroía. Foi então que percebi: se eu continuasse calado, eles venceriam. Na 8ª semana, durante uma reunião de equipe, ouvi novamente alguém insinuar: Cuidado, senão o Miguel vai chamar o treinador para te defender. As risadas se espalharam pela mesa. Desta vez, não baixei a cabeça. Se vocês têm coragem de rir de mim pelas costas, tenham coragem de dizer na minha frente: O que vocês estão tentando esconder quando atacam quem só está tentando viver em paz? O silêncio foi imediato. Alguns desviaram o olhar, outros ficaram visivelmente constrangidos. Eu senti meu corpo tremer, mas não de medo. Era a força de não aceitar mais ser espectador da própria humilhação. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem inesperada de Sofia, colega de setor. Vi como você respondeu hoje. Quero que saiba que não está sozinho. Se precisar conversar, estou aqui.
Nos dias seguintes, descobri que o apoio vinha de onde eu menos esperava. Dois colegas confidenciaram que também sofriam com comentários, cada um por motivos diferentes. Aquela pequena rede de solidariedade me mostrou que não era apenas minha luta, era a luta de todos que se recusavam a ser silenciados. Enquanto isso, Rafael continuava tentando se aproximar. Um dia, esperou-me na saída do ginásio. Miguel, eu não consigo parar de pensar em você. O que eu fiz foi covardia. Eu sei, mas eu preciso de outra chance. Olhei fixo nos olhos dele. Uma chance para quê? Para me esconder outra vez? Para me negar diante de todos, enquanto em segredo espera que eu suporte? Ele não respondeu. O silêncio dele era a prova de que ainda não estava pronto. Voltei para casa decidido. Não podia mais perder energia com alguém que não sabia escolher entre a verdade e o medo. Abri meu computador e comecei a escrever um relato. Contei tudo: as piadas, o isolamento, a dificuldade de ser quem sou em um ambiente onde qualquer diferença vira motivo de chacota. Não citei nomes, não expus ninguém, mas dei voz à minha experiência. Publiquei em um fórum local sobre diversidade no trabalho. Em menos de 2 dias, dezenas de mensagens chegaram. Pessoas que eu nunca tinha visto agradeciam por eu ter dito em palavras o que elas sentiam todos os dias. Alguns compartilharam histórias ainda mais duras. Outros me ofereceram apoio presencial, convites para grupos de acolhimento. Pela primeira vez, percebi que minha voz podia inspirar, não apenas sobreviver. Na 9ª semana de treino, voltei à academia com a cabeça erguida. Não porque a situação tivesse desaparecido, mas porque eu já não precisava da aprovação de ninguém. Rafael me observava à distância, mas dessa vez não se aproximou. Talvez finalmente tivesse entendido que eu não era mais a sombra dele. O gerente chamou-me de lado. Miguel, sei do que estão falando. Quero que saiba que sua conduta aqui sempre foi exemplar. O problema não é você. Saí daquela conversa com uma certeza. Eu não carregava mais a culpa. A vergonha não era minha. No fim de semana, fui ao encontro do grupo que tinha conhecido online. Havia estudantes, profissionais, até um pai que viera acompanhar o filho. Todos com histórias diferentes, mas unidos pela mesma necessidade de respeito. Entre tantas vozes, encontrei um espaço onde podia respirar sem medo. Naquela noite, ao voltar para casa, olhei para o celular. Havia mais mensagens de Rafael. Apaguei sem ler. Não por raiva, mas porque não precisava mais de respostas dele. A transformação que ele sempre dizia que o treino traria não tinha vindo apenas dos exercícios. Veio da coragem de assumir quem eu era, mesmo quando o mundo tentava me encolher. E pela primeira vez entendi. Eu não tinha perdido Rafael. Ele tinha perdido a chance de caminhar ao meu lado. O texto que publiquei no fórum continuava a gerar repercussões inesperadas. Uma semana depois, fui convidado a falar em um pequeno evento organizado por uma ONG local. O tema era simples: experiências reais de quem enfrenta preconceito no ambiente de trabalho. Minha primeira reação foi recusar. Eu não me via como orador, tampouco queria expor ainda mais minha vida. Mas algo em mim dizia que aquela era a continuação natural da decisão de não me calar. Na noite do evento, a sala não estava cheia, mas cada rosto parecia atento. Contei como os comentários velados corroíam a confiança de qualquer pessoa, como a omissão de colegas era tão dolorosa quanto as piadas. Não houve dramatização, apenas fatos. Ao terminar, um jovem aproximou-se com os olhos marejados. Achei que era só comigo. Obrigado por mostrar que não estou sozinho. Aquelas palavras me atingiram mais do que qualquer aplauso. Descobri que meu relato não era apenas uma catarse pessoal, mas também uma forma de dar voz a quem ainda não conseguia falar. No trabalho, os boatos diminuíram. Não porque as pessoas tivessem mudado de repente, mas porque perceberam que eu já não me intimidava. A postura firme, a resposta direta e principalmente o apoio silencioso de alguns colegas criaram uma barreira contra os ataques. Curiosamente, o colega que antes rira mais alto agora me evitava. E quem permanecia em silêncio começou a se aproximar, talvez buscando algum reflexo da coragem que eu havia demonstrado. Enquanto isso, Rafael enfrentava seu próprio inferno.
A direção da academia abriu investigação interna após queixas de favorecimento. Não fui eu quem denunciou, mas sabiam que nosso vínculo estava no centro dos comentários. O treinador admirado, visto como exemplo de disciplina, agora tinha sua reputação em jogo. Certa noite, encontrei-o na saída. Ele parecia cansado, diferente daquele homem confiante que comandava treinos com voz firme. Miguel, eles querem me suspender. Estão dizendo que eu ultrapassei limites. Respirei fundo antes de responder. E você ultrapassou, Rafael. Não porque se aproximou de mim, mas porque nunca teve coragem de assumir nada. A covardia cobra um preço. Ele baixou os olhos, incapaz de rebater. Pela primeira vez, vi-o vulnerável de verdade. Mas aquilo já não me prendia. Eu não queria a queda dele, queria apenas minha liberdade. Na 10ª semana, fui surpreendido por uma ligação do RH da empresa. Pediram para eu participar de um comitê interno sobre diversidade. A princípio, achei exagero. Eu não era especialista, só alguém que tinha enfrentado uma situação. Mas aceitei. Sabia que, se quisesse transformar aquele sofrimento em algo útil, precisava ocupar aquele espaço. As reuniões do comitê foram intensas. Descobri relatos de colegas de diferentes áreas que sofriam em silêncio. Histórias de exclusão, de promoções negadas, de piadas constantes. Ao ouvir cada uma delas, percebi como a minha não era única. E, de certa forma, isso me fortaleceu. Eu fazia parte de uma luta coletiva, não de um drama isolado. Enquanto eu crescia nesse novo papel, Rafael me enviou uma última mensagem. Só queria dizer que sinto muito. Não espero que me perdoe, mas precisava admitir. Não respondi. Não havia mais nada a ser dito. O ciclo estava encerrado. No final do mês, apresentei com o comitê a primeira proposta de treinamento sobre respeito e diversidade na empresa. Não era perfeito, mas foi aprovado. Saí daquela reunião com uma sensação estranha. Meses antes, eu era alvo de risos escondidos. Agora, minhas palavras ajudavam a construir novas regras de convivência. À noite, ao caminhar de volta para casa, percebi que a dor inicial tinha se transformado em algo maior. Eu ainda carregava cicatrizes, mas eram cicatrizes que contavam uma história de resistência. E pela primeira vez em muito tempo, não senti medo do futuro. O primeiro treinamento de diversidade aconteceu em uma manhã de segunda-feira. A sala estava cheia, não por obrigação, mas por curiosidade. Eu falava como parte do comitê, não como especialista, e expliquei desde o início. Não tínhamos fórmulas prontas, apenas histórias reais. Enquanto relatava os impactos de pequenas piadas e do silêncio cúmplice, percebi olhares atentos. Alguns desviavam, incomodados, outros encaravam como quem finalmente encontrava espaço para refletir. No fim da sessão, uma colega me procurou. Miguel, eu nunca falei sobre isso, mas seu relato me fez lembrar de tudo que escondi por anos. Obrigada. Entendi então que dar voz à própria dor podia abrir caminhos para que outros também falassem. E isso tinha mais valor do que qualquer vitória pessoal. Na empresa, o ambiente começou a mudar lentamente. Não foi uma revolução imediata, mas um ajuste perceptível. Menos risadas escondidas, mais cuidado nas palavras. Quem antes se calava passou a intervir, ainda que timidamente. Eu sabia que aquilo não apagava o passado, mas mostrava que o futuro podia ser diferente. Rafael, por outro lado, não teve o mesmo destino. A investigação concluiu que ele violara o código de conduta ao manter proximidade ambígua com clientes. Foi suspenso, depois transferido para outra unidade da rede. A imagem de profissional exemplar, construída em anos, desmoronou em poucos meses. Certa tarde, cruzamos por acaso em uma rua próxima ao metrô. Ele parecia mais magro, o olhar cansado. Parou diante de mim e disse: Eu errei em não ter coragem. Paguei caro por isso. Assenti, mas não havia rancor. Às vezes, perder algo é a única forma de aprender. Espero que encontre paz. Seguimos caminhos opostos, sem despedidas formais. Aquilo encerrou qualquer resquício do que havia entre nós. Com o tempo, descobri algo ainda mais inesperado: a possibilidade de novos afetos. Conheci André em uma reunião de voluntários da ONG. Não houve intensidade proibida,
nem segredos sufocantes. Foi diferente justamente por ser simples, claro, leve. Ele sabia quem era e não tinha medo de mostrar. E ao lado dele, aprendi que não precisava mais viver entre sombras e suspeitas. Aos poucos, fui reconstruindo minha vida. Não como alguém marcado por traições, mas como alguém que soube transformar quedas em impulso. Percebi que minha história não terminava com a dor, mas com o que eu fazia dela. Meses depois, ao final de um encontro do comitê, uma frase surgiu espontânea nos meus lábios. O respeito não é caridade. É o mínimo que qualquer um merece. Os colegas aplaudiram, mas para mim não era discurso. Era a conclusão de tudo que eu tinha vivido. Hoje, olhando para trás, vejo que cada humilhação, cada silêncio covarde e cada boato serviram para me empurrar em direção a algo maior. Não foi justo, não foi fácil, mas foi transformador. Rafael perdeu o que tinha por não assumir quem era. Eu ganhei um novo começo porque decidi não me esconder. Essa é a diferença entre ser refém do medo e escolher a verdade. E no fundo, era disso que tudo se tratava. Não da academia, dos comentários ou das traições, mas da coragem de viver com dignidade, mesmo quando o mundo insiste em nos empurrar para a escuridão.